Bom, então a todos saudações, alunos. Eu sou o segundo tenente Peck, fosse o professor de matemática de vocês aí durante o curso da ESA, né? Infelizmente, devido aí às restrições da bandeira preta, a gente vai manter as aulas em vídeo. A aula do primeiro vídeo eu vou preparar ainda, tá? Que preciso de um pouco de tempo aí, mas eu acredito que semana que vem vocês já vão ter a primeira e terceira aula já colocadas ali no link no Google Drive. Então a aula de hoje ela vai ser sobre razões e proporções. Então, o que é uma razão? Uma razão, gente, nada mais é do que a divisão entre dois valores. Então, por exemplo, quando eu digo, pega e vai, por exemplo, sei lá, vamos fazer o seguinte, vamos misturar suco concentrado. Se tem certeza que alguns de vocês aí trabalha aí no rancho sabe o que é o suco concentrado. Então, por exemplo, se eu digo que a relação entre a água e o suco concentrado é 1:4, o que isso significa? Que para cada uma parte de suco, a gente usa 4 de água. Então, 1:4 é a mesma coisa que 1 dividido por 4, que é a mesma coisa que 2,4, e que essas duas coisas podem ser vistas como 1/4. Tá? Então essas 4 maneiras são 4 maneiras de falar uma razão entre dois valores. É claro, a razão ser 1/4, ela não quer dizer muita coisa para a gente. Então, a gente sempre se refere a razões quando a gente tem alguma coisa em relação à grandeza. Por exemplo, vamos abrir um quadradinho aqui embaixo para rebuscar. Então, quilômetro por hora é uma razão. Né? Então, a velocidade ela é a distância sobre o tempo. Então, o que quer dizer 80 km por hora? Quer dizer que tu vai fazer 80 km para 1 hora de viagem. Então, por exemplo, se tu fizer 2 horas de viagem, vão ser 160 km. O que é a tal da escala? Por exemplo, se vocês um dia forem trabalhar com cartas, né? Tipo a carta lá, uma carta militar lá que é 1:2500. O que isso significa? Significa que 1 centímetro na carta corresponde a 2.500 centímetros no terreno. Né? E lembrando, né? 2.500 centímetros é a mesma coisa que 25 metros. Então, 1 centímetro na carta vai equivaler a 25 metros de terreno. Né? Então, quanto mais alta a escala, mais a gente vai ter de terreno por centímetro na carta. Outra coisa muito interessante que eu vou colocar aqui do ladinho, em vermelho, não, vermelho não, em verde, não, velocidade já foi, é a questão da densidade. O que é densidade? Densidade é a massa sobre o volume. Então, por exemplo, se a gente for pegar ali o azeite, por que o azeite flutua? Porque em 1 ml de azeite, a gente não vai chegar a ter, a gente tem menos do que 1 grama. Né? E a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então observem que sempre que eu falo em densidade, em velocidade de escala, sempre tem 2 unidades. Né? Por exemplo, na velocidade eu tenho a distância e o tempo. Na escala eu tenho a distância na carta e a distância no terreno. Na densidade eu tenho massa e volume. Então é sempre envolvendo 2 grandezas. O que são grandezas? Grandezas são tudo aquilo que pode ser medido. Então, por exemplo,
tempo, número de operários, metros de uma via, quilos, temperatura, pressão, quantidade de algum objeto. Tudo isso pode ser considerado uma razão. O que não pode ser considerado uma razão? Por exemplo, emoções. Amor, raiva não podem ser consideradas porque a gente não consegue medir, não tem uma escala de medição que seja digamos assim, que seja um consenso entre toda a sociedade. Então aí não pode ser considerado uma grandeza. Agora, o que é a tal da proporção? Quando eu pego duas razões e igualo, né? Então a gente vai ter uma proporção. Então, por exemplo, vamos pegar de novo aquela questão lá da velocidade ser igual a 80 km por hora. Então, 80 km por hora. Agora, eu quero saber o quanto eu vou viajar, qual é a distância em 2 horas. O que vai acontecer? São 80 km em 1 hora. Então, para manter a proporção entre as razões, aqui no denominador multiplicou por 2. Então, aqui em cima obrigatoriamente tem que multiplicar por 2 para manter a proporcionalidade. Logo, em 2 horas se viajou 160 km. Isso aqui é a base da tal da regra de 3. Tá? A regra de 3 é uma das coisas mais bacanas que a gente aprende na escola, porque pode ser usado para um monte de coisas. Então existe uma infinidade de coisas que a gente pode utilizar a regra de 3. Por que a gente chama de regra de 3? Porque geralmente eu sei 3 informações e eu estou procurando uma quarta informação. E eu sei que existe uma relação proporcional entre as duas razões. Então, por isso que a gente chama de regra de 3. Porque a gente tem 3 informações e quer descobrir uma quarta. Então, além da regra de 3, que a gente vai agora abordar com um pouco mais de calma na frente, a gente tem a questão da divisão proporcional. Gente, muito cuidado, tá? Então aqui é um baita de um bizu, tá? Se eu fosse da banca do concurso, não estou dizendo que eu sou, eu não tenho nada a ver com o concurso, não sei quem é que faz, não sei quais as questões, tá? A gente tem tanta informação como qualquer outro curso. Tá? A gente não responde, a gente não está diretamente envolvido com o concurso da ESA, que isso fique muito bem claro. Tá? Mas, se eu fosse pensar numa prova para selecionar o pessoal para sargentos, esse aqui seria um conteúdo que eu bateria com certeza, divisão proporcional. Porque a divisão proporcional ela ajuda a resolver uma série de problemas e ela é muito importante para o militar. Então, como é que eu faço uma divisão proporcional? Né? A gente vai pegar e dividir 9.000, ou seja, o 9.000 é o total, em partes de 1, 2 e 3. O que significa? Que eu vou pegar, é como se eu pegasse os 9.000, que vão ser representados por essa barra, né? Aí tivesse uma parte que tivesse um tamanho x, uma outra parte que vai ter um tamanho 2x, e uma terceira parte que vai ter um tamanho 3x. Então, eu vou chamar de x a cota parte. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o x mais 2x mais 3x igual a 9.000. 6x igual a 9.000. X igual a 9.000 dividido por 6. X igual a 1.500. Então, eu acabei de descobrir qual é o valor da minha cota. Opa, desculpa. Acabei de descobrir qual é a minha cota à parte. Então, o que vai acontecer? Cada bloquinho desses aqui corresponde a 1.500.
Ó, faz muito sentido. Se eu pegar e somar todos esses bloquinhos, dá exatamente 9.000. Então, para eu dividir entre partes 1, 2 e 3, então vai ser 1.500 vezes 1. Vamos botar aqui. Seria esses 1.500 aqui. 2 vezes 1.500, que dá 3.000. E 3 vezes 1.500, que dá 4.500. Então, qual é a resposta que eu tenho aqui para essa divisão proporcional? É 1.500, 3.000 e 4.500. Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que vai dar exatamente os 9.000. Tá? Ah, Sor, mas assim tu não botou nenhum exemplo. É que não precisa, porque como é que vai vir isso aqui? O vovô Rangel morreu e deixou uma grana para os seus netos. Ele vai dividir a herança proporcional à idade de cada neto. Então, tu vai pegar a idade do primeiro neto vezes x, mais a idade do segundo neto vezes x, mais a terceira vezes x, igual ao total. E aí tu vai descobrir o quanto vale essa cota parte. E aí tu vai multiplicar pela idade de cada um ali e fecha os valores que tu está procurando. Só que isso funciona quando a gente está tratando de uma divisão diretamente proporcional. O que é uma divisão diretamente proporcional? É quando maior a parte, maior o valor. Vocês podem perceber aqui, ó, que a parte 1 recebeu 1.500 e a parte 3 recebeu 4.500. Então, quanto maior o tamanho da parte, maior o valor recebido ou o valor destinado. Mas o que acontece quando a gente trabalha com o inversamente proporcional? Então, agora a gente vai ver como é que funciona quando a divisão é inversamente proporcional. Ou seja, quando maior o tamanho da parte, menor o valor. Então, a gente já pode perceber aqui que quem vai receber a menor parte vai ser aqui e quem recebe a maior parte vai ser aqui. Então, qual é a diferença? A diferença é que a gente bota a cota como denominador. Como é 2, 3 e 5, então tu faz x sobre 2 mais x sobre 3 mais x sobre 5. E isso tem que dar 18.600. Mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5 é 30. Então, 30 dividido por 2, 15 vezes x, 15x. Trinta dividido por 3, 10 vezes x, 10x. 30 dividido por 5, 6 vezes x, 6x. E aqui a gente vai deixar o 18.600 vezes 30. Depois a gente vai ver que esse número aí vai acabar sumindo aí. Bom, 15 mais 10 mais 6 dá 31. Então, 31x. E tem que lembrar o seguinte. Como eu usei dos dois lados da equação, então eu posso desconsiderar, né, esse 30 aqui. Então, eu vou ficar com 31x igual a 18.600 vezes 30. Ou seja, 18.600 vezes 30 sobre 31. O 18.600 dá para dividir por 31. Vai dar exatamente 600. Então eu fico com x igual a 600 vezes 30. Aí o que eu faço? Junto as bolinhas. 3 bolinhas e 6 vezes 3, 18. Então x igual a 18.000. Só que 18.000 é a nossa cota. Então o que vai acontecer? Aqui vai ser 18.000 dividido por 2, que dá 9.000. Aqui vai ser 18.000 dividido por 3, que dá 6.000.
E aqui é 18.000 dividido por 5, que dá 3.600. Então a resposta aqui vai ser, respectivamente, 9.000, 6.000 e 3.600. Agora, depois da divisão proporcional, então a gente vai dar uma olhada na regra de 3 simples, tá? A regra de 3 vocês já viram na escola, tá? Então eu vou ser bem sistemático na hora de falar dela. Para a gente fazer essa sistematização, eu vou usar esse exemplo aqui, um exemplo bem do nosso dia a dia da caserna, tá? Então, para alimentar 18 soldados no campo, são necessários 8 kg de carne. Se o efetivo tiver 40 soldados, qual a quantidade de carne necessária? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai localizar as grandezas. Então, grandezas são coisas que podem ser medidas. O número de soldados é uma grandeza e os quilos de carne é outra. E agora a gente vai... E o segundo passo, então, é montar uma tabela. Como é que funciona essa tabela? Como a gente está fazendo a razão entre grandezas, então a gente vai fazer uma tabela do seguinte. Depois, quando vocês já estiverem acostumados com isso, não precisa mais fazer a tabela, tá? Basta vocês trabalharem e souberem meio que olhar essa tabela. Então, aqui, claro, a tabela não vai ficar perfeita, né? Então, nessa tabela, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar os casos. Então, o primeiro caso e o segundo caso. E que é o primeiro caso e o segundo caso? A gente vai ver. Primeiro a gente bota nas colunas as grandezas. Então, a primeira grandeza que eu tenho é soldados e a segunda grandeza é quilos de carne. Então, agora vamos olhar as sentenças matemáticas. 18 soldados consomem 8 quilos. Então, eu vou colocar aqui 18 soldados consomem 8 quilos. Agora, se o efetivo tiver 40 soldados, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 40 na coluna dos soldados. Já tenho 3 informações, então me falta a quarta informação, que é o X. Que é o que eu quero descobrir, que é quantos quilos para 40 soldados. Muito bem. Agora, a gente tem que ver se é uma relação direta ou inversa. Então, o que é uma relação direta? Uma relação direta é a seguinte: mais soldados, mais carne. Se fosse uma relação inversa, o que ia acontecer? Se eu tivesse menos soldados, ia consumir mais carne. Essa segunda aqui não faz sentido. Então, a que faz sentido para o problema é: se eu tenho mais gente comendo, mais carne eu vou precisar. Logo, a gente tem aqui uma relação direta. Então, a nossa relação aqui ela é direta, ela não é inversa. Quando ela for direta, o que a gente vai fazer? Essa tabela agora a gente vai resolver a equação. Essa tabela ela vai virar uma seguinte equação. 18 sobre 40 é igual a 8 sobre x. Por quê? Como isso aqui é uma proporção e isso aqui são razões, razão 1 e razão 2, então como elas têm uma proporção, essas duas razões têm que ser iguais. Então, 18 sobre 40 tem que ser igual a 8 sobre esse valor. E aí isso gera essa equação aqui. Como é que a gente resolve essa equação? A gente resolve fazendo o cruzamento aqui, ó, dessa forma aqui. Então, eu vou ter 40 vezes 8 igual a 18 vezes x.
320 igual a 18x. O x vai ser 320 dividido por 18, que isso vai dar aproximadamente 17,77. Então, qual é a resposta do problema aqui? A resposta do problema é que são 17,77 quilos de carne que são necessários para o efetivo de 40 soldados. Então, vamos só recapitular. Primeira coisa que a gente fez, localizou as grandezas, soldados e quilos de carne. Montamos essa tabela. Montamos essa tabela como? Grandezas nas colunas e as linhas são os casos. Então, primeiro caso em amarelo aqui, 18 soldados no campo são necessários 8 quilos. Então, 18 soldados, 8 quilos. 40 soldados, a quantidade necessária. 40 soldados, a quantidade necessária. Certo? Aí agora a gente vai ver como é que fica isso se fosse uma relação inversa usando um outro problema. Então agora para falar sobre a regra de 3 simples, quando a gente tem uma relação inversa, a gente trouxe aqui um outro tipo de problema. Também um problema bem da natureza operacional e da caserna, né? Então a gente tem que a quantidade de ração operacional fornecida serve 48 soldados durante 9 dias de campo. Se aumentarem o efetivo em mais 96 soldados, quanto tempo as rações durarão? Então aqui tem uma pegadinha, porque olha só, é mais 96 soldados, não quer dizer que são 96 soldados. Então 96 mais 48 são 144 soldados. Um belo do efetivo. Então vamos lá. Primeiro, localizar as grandezas. Então, grandeza a gente tem 48 soldados e 9 dias. Então tá aí. Vamos agora montar a tabela. Então, vou montar a tabela aqui. Então, o primeiro caso, o segundo caso, e aqui vai nossas grandezas. Então, soldados e dias. Agora, o que a gente faz? A gente vai ler o problema de novo. Então, o que eu tenho? A quantidade serve 48 soldados durante 9 dias. 48 soldados, 9 dias. Agora, 196 soldados, 144 soldados, X dias. Então, se a gente fosse fazer dessa forma aqui, o que ia acontecer? A gente teria 48 sobre 144 igual a 9 sobre x. Só que se eu fizer essas contas, o que vai acontecer? Vai ficar 48x igual a 144 vezes 9. X igual a 144 vezes 9, dividido por 48. X igual a 27. Faz sentido ser 27 dias? Claro que não. Por quê? Se eu estou tendo mais soldados, a tendência é que a ração dure menos dias. Bom, a gente sabe, né, gurizada, que se fosse realmente um cenário de batalha, se tivesse o triplo de soldados, ia ter que durar os 9 dias ou até mais, né? A gente ia ter que fazer ali aquela camaradagem ali entre os irmãos de farda e a gente ia dar um jeito dessa ração durar mais dias, né? Porém, a gente está agora falando aqui sem fazer qualquer tipo de racionamento. Bom, então 27 dias não faz sentido algum. Por quê? Aumentou o número de soldados, então a princípio é para diminuir o número de dias. Então todo esse meu raciocínio aqui, né,
sabiamente não funciona. Então precisa mudar alguma coisa. Aí é que entra o truquezinho matemático daqui. Por quê? Se eu fizer o inverso do inverso, o que acontece? Por exemplo, eu tenho um número. O inverso dele é 1 sobre x. Se eu inverter ele de novo, ele volta para o x. E então, quando eu faço o inverso do inverso, ele volta ao normal. Então, se eu inverter o inverso, ele vira direto. Então, o que a gente faz? A gente pega uma das colunas. Então, quando aumenta o número de soldados, diminui o número de dias. Então, eu vou pegar essa coluna aqui e vou inverter essa coluna. Então, ao invés de usar 9 sobre x, eu vou usar x sobre 9. Olha como é que fica agora. 48 sobre 144 igual a x sobre 9. Vai ficar, então, 48 vezes 9 igual a 144 vezes x. 48 vezes 9 é 432. Passa para o 144 dividindo. A gente vai ter, então, 432 dividido por 144, que dá exatamente 3. Então, a resposta correta é que essa ração vai durar 3 dias só. A previsão dela, então, é de durar 3 dias. O que faz muito sentido, porque triplicou o número de soldados. Então, vai diminuir por 3 o número de dias. Tá? Então, vocês vão ver que tem algumas questões que dá para fazer só olhando assim, pô, se dobrou, então vai pela metade. Né? Se for inversa. Se dobrou na direta, dobrou, vai dobrar o outro também. Tá? Então, qual é o bizu aqui quando trabalha com grandezas inversas? É pegar uma das colunas e inverter. E isso é o segredo do que a gente vai fazer agora na regra de 3 composta. Que a gente vai começar, então, a trabalhar com esse exemplo aqui. Tá? Então, esse exemplo aqui ele vai ter algumas grandezas. Né? Por que a gente chama de regra de 3 composta? Porque ela é composta, porque ela vai ter dois é a regra de 3 simples, ela vai ter 3 ou mais grandezas. É isso que está acontecendo aqui. Então, pode ter 3, 4, 5, 6, pode ter um monte. Tá? Mas a gente vai fazer aqui com 4 grandezas, que já é o suficiente para vocês entenderem como funciona. É só se organizar. Tá? Bom, então vamos começar primeiro localizando as grandezas. Então a gente tem os soldados de engenharia, a gente tem o turno de trabalho deles, que é horas por dia, a gente tem dias e a gente tem metros. Então, soldados, o turno de trabalho, os dias trabalhados e o metros do trecho. Então, o primeiro caso a gente vai colocar agora aqui em verde. Então, o primeiro caso o que é? 20 soldados de engenharia, ou seja, 20 soldados de engenharia, trabalhando 8 horas por dia, 8 horas por dia, gastam 18 dias, para asfaltar um trecho de 3.000 metros quadrados, de 3.000 metros. Muito bem. Agora em vermelho aqui a gente vai para o segundo trecho. Quanto tempo, ou seja, o x é o tempo de dias, levará um efetivo de 16 soldados. Deixa eu botar aqui o segundo caso. Trabalhando 9 horas por dia, 9 horas por dia, para asfaltar um trecho de 2.250. Muito bem, então, já localizamos as grandezas e já montamos a tabela. Agora, essa etapa aqui que é uma etapa nova.
a gente usar a coluna com a incógnita como referência. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que essa coluna aqui vai ser a nossa coluna referência. Deixa eu pintá-la bem aqui, em amarelo. Então essa coluna aqui vai ser a nossa referência. Por que ela é nossa referência? Porque a gente já pode separar aqui bonitinho do lado, né, 18 sobre x. E tudo aqui vai ter a referência aqui. Então, eu já começo olhando o seguinte. Mais dias. Mais dias de trabalho. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver quais são diretas ou inversas em relação aos dias. Então, mais dias. Se eu tiver mais tempo para trabalhar, eu preciso de menos soldados para executar uma tarefa. Então, setinha para baixo aqui. O que quer dizer setinha para baixo? Que a relação entre dias e soldado é inversa. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai inverter essa fração aqui. E ela vai vir aqui como 16 sobre 20. Vezes. Agora, mais dias menor o turno de trabalho. Porque se eu tenho mais tempo, eu posso trabalhar menos por dia para concluir. Então, essa aqui também é inversa. Então, também vou dar cambalhota aqui. Então, vai ficar 9 sobre 8. Vezes. Agora, se eu tenho mais dias, eu consigo fazer mais metros de asfalto. Então, a relação aqui é direta. Quando a relação é direta, a gente copia ela diretamente. Pronto. Então, agora o que a gente faz? Vai resolver isso aqui. Qual é o bizu para resolver isso aqui? É tentar simplificar o máximo possível antes. Então, esse zero dá para cortar com esse zero. Esse zero dá para cortar com esse zero. O 18 dá para... Opa! Vou botar em púrpura aqui. O 18, o 8 dá para cortar com 16 aqui, ainda vai sobrar um 2. Então já deu uma melhorada. E esse 2 já corta com esse 2. Então o que sobrou em cima? Vamos lá, 18 sobre x. Em cima sobrou somente 9 vezes 30. Então, 9 vezes 30 é 270. E embaixo, aqui não sobrou nada, aqui não sobrou nada. Então, sobrou só 225. Então, agora o que eu vou fazer? Vai ficar, então, 270 vezes x igual a 18 vezes 225. 18 vezes 225 dá 4.050. Dividido por 270 vai dar 15. Ou seja, a resposta aqui é 15 dias. Tá? Então isso aqui é um belo exemplo de como trabalhar com questões aí de regra de 3 composta. Então, gurizada, o que vocês têm que cuidar? Localizar as grandezas e montar a tabela. E o grande passo aqui, usa a coluna onde tem o x como referência para ser a coluna que vai ficar isolada aqui. As outras são um produto, sendo que se a relação é inversa, tu inverte, como as duas primeiras, e se for direta, tu coloca do jeito que está. E depois é calculeira e partir para o abraço. Bom, gente, então agora vai para a parte da novidade da coisa, tá? Estratégia para vencer na ESA, tá? Então, toda vez que a gente for ver um conteúdo, eu vou mostrar para vocês, né, quais são as probabilidades que a gente tem aí disso aparecer,
tá? E para analisar essa probabilidade, a gente tem que olhar o histórico. Então, nessa apostila, o professor aqui pegou e classificou todas as questões do último concurso da ESA até a ESA de 2006. Então, vocês têm todas as provas até 2006 incluídas nessa apostila, tá? Só que como a gente está indo por matéria, então, aos poucos vocês vão ganhando aí, mas já estão tudo organizada já por conteúdo, tá? Então, regra de 3, razões e proporções. Quando é que apareceu na prova? Apareceu em 2018, duas questões. Uma associada com geometria e outra uma questão aí de regra de 3 normal. E apareceu também em 2017 uma questão de divisão proporcional. Então, por que a gente falou de divisão proporcional só apareceu uma vez? Porque é muito recente, tá? Às vezes, a banca da ESA tem certos ciclos, tá? Então, como apareceu em 2017 e não apareceu em 19 e 20, eu ficaria ligado nesse conteúdo. Outra coisa, no edital não fica claro a questão de escala, mas como está dizendo razões e proporções, se eles explicarem para vocês mais ou menos como é que funciona a escala, eles podem cobrar porque escala está dentro de razões e proporções. E teve uma questão há 10 anos atrás. Então, por isso que eu fiz questão ali de falar um pouco de escala. E eu vou resolver uma questão de escala com vocês. Até porque isso pode acabar aparecendo lá na prova de geografia. Muito difícil aparecer, mas tem que ficar ligado. Então, o que eu espero para esse ano? Eu espero que caia uma questão disso, tá? E se eu fosse apostar, seria uma questão de regra de 3 composta, tá? Que é a regra de 3 composta ali, bem parecida com essa questão que a gente fez aí no slide anterior, aí, com grandezas diretas, inversas, porque como tem poucas questões na prova, então geralmente a banca busca questões mais completas. Então naquela ali o cara viu se o cara entendeu regra de 3, se o cara entendeu regra de 3 composta, se o cara entendeu relação entre grandezas, tu bate um monte de gaivota numa questão só. Mas ficar ligado em divisão proporcional, tá? Porque divisão proporcional não aparece em muitos currículos de escola, então aqui pega muito e pega muita galera despreparada, tá? Então fiquem ligados aí, tá? Mas das questões da prova, eu estou esperando uma questão dessa área. Então vamos aí mais uma questão de 2018, né? Essa aqui está associada com geometria. Então olha só, faz um quadrilátero bem Genzo aqui. Ah, mas ele tem que ser convexo. Tá, isso aí foi uma coisa que ficou um pouco solta, daria para anular a questão. Mas um quadrilátero convexo aqui. Então o que vai acontecer? Eu sei que os ângulos aqui seriam proporcionais a 2, inversamente proporcionais a 2, 3, 4 e 5. Mas observem o seguinte, que se eu dividir esse quadrilátero ao meio, eu acabo tendo dois triângulos. E há uma coisa chamada axioma. É uma verdade que a gente não contesta, é um fundamento da matemática. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, a soma de um quadrilátero qualquer é 360 graus. Agora, como eles são inversamente proporcionais, então o que eu vou fazer? O 2, 3, 4 e 5 é minha cota à parte. Então, x sobre 2 mais x sobre 3 mais x sobre 4 mais x sobre 5 tem que fechar os 360. Mínimo múltiplo comum entre 2, 3, 4 e 5. Deixa eu só puxar essa reta um pouco mais para cima. Aí, 2, 3, 4, 5 vai ser 60. Então, a gente vai ter 30x, 20x, 15x, 12x e 360 vezes 60. Agora, 30 mais 20 mais 12 mais 15 dá 77. Então, isso aqui vai dar
360 vezes 60 dividido por 77. E aí, isso vai dar... O que vai acontecer aqui? Esse valor aqui vai ser um valor bem quebrado. Ele vai dar 280,52 aproximadamente. Vocês fariam aí no cantinho aí da folha. Então, o que vai acontecer? O maior ângulo interno é aquele que tem a menor cota parte. Então, vai ser esse aqui. Então, 280 uns pouquinhos. Então, o maior ângulo vai ser 280 dividido por 2, ou seja, é aproximadamente 140 graus. Vamos agora para a questão aí de 2017. Uma herança de R$ 193.800 será repartida integralmente entre 3 herdeiros em partes diretamente proporcionais às suas idades: 30, 35 e 37 anos. O herdeiro mais velho receberá, então, vai ficar 30x mais 35x mais 37x igual aos 193.800. 30 mais 35 mais 37 é igual a 102. Então, 102x é igual a 193.800. Passo o 102 dividindo. A gente vai ter, então, o valor de 1.900. Agora, o que significa esse 1.900? Esse aqui é a cota. Então, como é o mais velho que eu estou interessado, o mais velho tem 37 cotas. Então, 1.900 vezes 37, que vai dar 70.300. Ou seja, letra B. Então vamos aí para a última questão aí sobre escala, que é aquela sobre a... Então é sobre a escala. Então, determine a distância real em quilômetros de duas cidades que se encontram a 18 milímetros de distância, num mapa cuja escala é de 1 para 5 milhões. Então, a escala é a distância virtual, que é a distância na carta, pela distância real, que é a distância no terreno. Então, a gente tem que 1 para 5 milhões, mais um zero. Deixa eu até melhorar aqui essa fração. 1 para 5 milhões. 6. Vai ser o quê? Então, aqui vai estar o 18 milímetros. É a distância na carta. E x é a distância real. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai cruzar. Então, a gente vai ficar com 1 vezes x igual a 18 vezes 5 milhões. 18 vezes 5 milhões são 90 milhões. Agora, 90 milhões de milímetros. Então, como é que eu transformo isso para quilômetro? Então, vamos lá. 90 milhões de milímetros. Então, se eu cortar um zero, virou centímetro. Se eu cortar outro zero, virou decímetro.
Se eu cortar outro 0, virou metro. Se eu cortar mais um 0, virou decâmetro. Aqui no metro, já vamos usar aqui que são 90.000 metros, né? Só para facilitar. Ou seja, então são 9.000 decâmetros. Quando eu corto mais um 0, vai para hectômetro, ou seja, 900 hectômetros. E se eu cortar... Opa! Cortei errado. Cortar mais um 0, eu tenho quilômetro. Então são 90 quilômetros, letra B. Gente, eu acho que eu errei o gabarito aqui. Tá? Desconsidera esse gabarito aí, eu acho que na hora ali de passar ali, eu acabei errando, tá? Eu já vou, na apostila de vocês que eu vou colocar agora online ali, já vai estar com a resposta correta, tá? Bom, gente, então agora a gente vai seguir aí para porcentagem. Eu estou colocando junto com o material de razões e proporções, porque na verdade porcentagem não é nada mais do que uma razão também. Então a gente vai deixar aqui e tem um significado importante, porque tem aparecido muito nas provas da ESA problemas de porcentagem. E se vocês forem fazer algum concurso civil depois, também é uma matéria muito cobrada. Então isso aí vai ser para vocês aí um grande bizu aí para a vida de concurseiro de vocês aí daqui para frente. Bom, então assim, ó, o que é porcentagem? Então assim, ó, porcentagem, esse por significa divisão e centagem significa por lotes de 100. Então, o que é porcentagem? Porcentagem, na verdade, não é nada mais do que dividir uma coisa por um denominador de 100 partes. Então, o que eu preciso que vocês tenham noção? Por exemplo, se eu for falar 25%, vocês têm que ver que isso é 25 por cento, que também pode ser visto como 0,25. Essas três coisas querem dizer a mesma coisa, tá? Isso é importante aí. Se vocês têm dificuldade com isso ainda, então eu convido vocês a buscarem vídeos sobre porcentagem, tá? Porque isso é uma matéria lá do fundamental, lá e não dá tempo de a gente fazer tudo não, hein? Então, a porcentagem não é nada mais do que uma maneira padronizada de a gente representar um número racional, né? Então, fiquem muito ligados aqui nesse bizu dos fatores, ó. Por exemplo, digamos lá que eu queira fazer, vamos botar alguns exemplos aqui. Digamos que eu queira descobrir quanto é que é 20% de 1.200. Então eu quero descobrir quanto é que é um pedaço, beleza. Então, 20%, D na matemática é sempre vezes 1.200. Agora tem aquele bizuzinho de cortar os zeros. Esses dois zeros corta aqui. Então fica só 20 vezes 12, ou seja, 240. Agora, o que é o fator percentual? Digamos que eu tenha algo que... Digamos que o soldo de vocês seja R$ 1.200 e aí vocês vão ter um acréscimo de 20%. Como é que calcula isso? Então, o fator ele é decimal. Então, vai ser mais 20% de 1.200. Ou seja, como é mais 20%, então é o 100% mais 20%. Ou seja, 1 mais 0,2. Então é só fazer 1,2 vezes 1.200. Que vai dar 1.440.
Outra maneira de fazer, eu descobri que 20% é 240, então somo com os 1.200. Também funciona. Agora, aqui, outro exemplo também importante é, por exemplo, se eu quero fazer um desconto de 15% em 900. Digamos lá que vocês têm um soldo de 900 e veio uma taxa lá para descontar de 15%. Então, tu pode ver quanto é que é 15% de 900. Né? 15% de 900, que é 15% de 900. Já corta as bolinhas aqui, ó. Tchum, tchum. 15 vezes 9 é 90 mais 45, 135. Então, a gente desconta 135 daqui. 900 menos 135 dá 765. Então, o valor do desconto, depois que descontou 15% em 900, o valor passa a ser 765. Muito bem. Então, vamos fazer alguns exercícios diversos, depois a gente vai dar uma olhada como é que isso aqui caiu na ESA. Então, a prefeitura de uma cidade anuncia que no ano de 2017 recapeou 60% das avenidas da cidade e se compromete a recapear em 2018 80% das avenidas restantes. De 2017 para 2018, a quantidade de avenidas não se alterou. Então, o total de avenidas da cidade que deverá ser recapeada é de... Então, vamos lá. O que a gente tem no ano de 2017? A gente tem que 60% foram recuperadas. Se 60% foram recuperadas, então ainda tem 40% que falta recuperar. Então, esses 80% é 80% desses 40%. Então, o que eu estou procurando é 40%, ele vai recuperar 80% dos 40%. Como é que a gente faz esse cálculo? 80% dos é vezes 40%. Então aqui a gente já pode cortar esse zero com esse zero com esse zero. O que nos sobra aqui? Nos sobra o seguinte. Em cima ficou 8 vezes 4, que é 32. E embaixo 10 vezes 10, que é 100. O que deu aqui? Que porcentagem é essa? Como deu 32 por 100, então é 32%. Letra B. Tá? Então, usando essa fração aí, lembrando que a preposição de, da, dos, das, todas essas, é o gatilho para usar a operação de multiplicação dentro da matemática. Então, agora vamos lá para a parte estratégica do curso. Então, estratégia para vencer na ESA. Olha só o quanto de porcentagem apareceu. Prática, e deu um salto ali, teve uns 3 anos aí que não apareceu, mas nos últimos 2 anos apareceu e vem aparecendo sempre uma questão. E todas as questões dos últimos 10 anos, exceto 2019, vieram atreladas a finanças. Então, como eu acredito que não deve ter grandes mudanças na prova da ESA, eu espero uma questão atrelada ao dinheiro. Então vai ser uma questão com finanças. Então a gente vai ver agora umas questões aí para finalizar. E aí, agora o negócio é papirar. Vamos então para a última prova aí do último ano. Né? A gente teve um produto, né? Sofreu mensalmente reajustes que estão descritos aqui nessas 3 linhas. Janeiro aumentou 10, fevereiro aumentou 5 e março diminuiu 15. Cuidado, tá, galera? Isso aqui não significa, tá,
dizer que zerou, tá errado. Zerou, tá errado. Não anulou, tá? Porque é um aumento percentual, não é um aumento de mais e menos. É um fator multiplicador. Então, quando sobe 10, sobe 5 e depois cai 15, não volta para o preço original. Então, essa alternativa aqui está completamente errada. Mas vamos lá. Tem várias maneiras de fazer essa, tá? Eu vou fazer uma que vocês podem usar que a gente chama de base 100. Usa como se esse produto fosse de R$100. Então, vamos deixar aqui em cima. Então, deixa eu apagar aqui. Todo mundo sabe que R$100 a gente está tratando de dinheiro. Então, 100. Aí ele sofre um aumento de 10%. Depois ele sofre um aumento de 5%. Deixa eu fazer na vertical aqui, senão não vai ter espaço. Então, ele é 100. Então, ele vai sofrer um aumento de 10%. E depois ele vai sofrer um aumento de 5%. E depois ele vai sofrer ainda um desconto de 15%. Então, vai ter um valor aqui intermediário. Vai ter aqui um outro valor intermediário. E o valor que eu estou interessado vai estar aqui. Esse valor eu vou comparar com os R$100. Então vamos lá. Primeiro a gente vai descobrir quanto é que é 10% de 100. Então, 10% de 100, esse corta com esse, deu 10. Ou seja, então eu vou aumentar R$10, então aqui vai para R$110. Agora o que eu vou fazer? O 5% já não é em torno do 100, é em torno do 110. Então agora eu vou querer saber quanto é que é 5% de 110. 5% de 110. Essa bolinha corta com essa aqui, a gente fica com 55 sobre 10, que dá 5,5. Então isso aqui é 5,5. Deixa eu apagar esse. Vou botar aqui numa outra cor. Aí. Então, 110 mais 5,5, a gente já foi aqui então para 115,50. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir quanto é que é 15% disso e vai diminuir. Então agora, vamos até já fechando aqui, ó. Assim. Então agora, 15% de 115,50. Agora está começando a ficar difícil. 15% de 115,50. Agora não tem muito o que fazer. Então, 115,50 vezes 15 dá 1.732,50. $1.732,50 dividido por 100 vai dar 17,325. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 115,50 e vou diminuir 17,325. Isso vai dar 98,175. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Eu já descobri uma coisa. Se o produto era de 100 e agora ele está em 9, deixa eu pegar a laser point. Se ele estava em 100 e ele foi para 98,175, então a gente já sabe que ele diminuiu. Então, as alternativas que tinha aumentou, a gente já pode excluir. Agora,
quanto foi essa diminuição. Então, eu vou pegar o 100 e vou diminuir de 98,175. E isso vai dar, aqui dá 825 e aqui vai dar 1. Então, ele diminuiu 1,825. Tá? Então, usar a base 100 é muito boa nessa hora quando a gente está sem calculadora. Tá? Vocês viram que a gente acabou só se apertando aqui. Ó, tá? De resto, foi bem tranquilo. Tá? Vamos aí para a próxima questão. Se a velocidade, então aqui da essa de 2019, essa foi a única que não foi na questão do dinheiro. Então, se a velocidade do automóvel for aumentar em 60%, o tempo necessário para percorrer o mesmo trajeto, supondo a velocidade constante, diminuirá em... Vamos lá. Então, se aumentou em 60%, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um trajeto. Então, digamos que tu viajou durante 1 hora a 100 km por hora. Então, o que é 60% de 100? Por que é bom usar o 100? Porque 1% vai ser uma unidade. Então, o que vai acontecer? Então, a gente tinha os 100 km por hora e agora foi para 160 km por hora. Agora, em 1 hora a 100 km por hora, tu andou 100 km. Então, vamos ver o tempo que foi aqui. Velocidade igual a distância sobre tempo. Então, 160 km, 100 km e tempo. Então, agora a gente vai fazer aqui uma troca de posição entre o 160 e o t. A gente fica então com 160. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Com t igual a 100 sobre 160. Corta aqui. Dá para simplificar ainda por 2. 5 sobre 8. Então, o que vai acontecer? Vai se gastar 5/8 de hora. Então, se gastou 5/8 de hora, né? Quanto é que dá isso aqui? Se tu pegar 5 e dividir por 8, 50, 6 vezes 48, sobrou 2, 20, 2 vezes 16, 4, 40, 5. Isso aqui deu 0,625 hora. Então, se tu pegar 1 hora menos 0,625, vai dar, então bota aqui uma vírgula, vai dar então 5,730, 0,375, que é uma diminuição de 37,5%. Letra B. Questão bem difícil, questão fora do usual da ESA. Mas tá aí, tá pago, tá gaivota batida. Então agora a gente vai olhar aí a questão da ESA 2015. Tá? Essa aqui me chama a atenção porque ela vem com um monte de termos que não estão previstos no edital. Mas a gente tem que falar neles. Então, o que é capital? Capital é o dinheiro envolvido em uma operação financeira. Os juros é o valor monetário da remuneração do capital. E a taxa é o valor percentual disso. Quando eu falo juros simples, eu estou querendo dizer o seguinte para vocês, que não é bola de neve. O que é bola de neve? Bola de neve é assim, tu tem um capital, aí tem o capital com juros, que vai formar mais juros, e aí a gente vai ter os juros um pouquinho maior, e os juros vão aumentando conforme o tempo, tá? Não é isso que acontece, tá? Então não acontece bola de neve. O que vai acontecer? Tu tem então
um capital, que aí ele vai passar por 5%, vai tomar mais 5%, mais 5% e mais 5%. E aí vai ser o capital mais R$400. Então, o que vai acontecer aqui? Como não é tudo sempre em cima do capital inicial, então aqui no total a gente realmente tem 20%. Então, se vai ter um acréscimo de 20%, quer dizer que 20% é 400. Então, a gente sabe que o capital vezes 20% dele dá 400. Então, o capital vezes 20% é 400. A gente pode aproveitar aqui e já dar uma simplificada, né? Corta aqui esses dois. Então, a gente vai ter capital, 2 vezes o capital, igual a 400 vezes 10. 2C igual a 4.000. C igual a 4.000 sobre 2. Então, o capital inicial é de R$2.000. O que está diferindo do gabarito que me passaram, tá? Então, a resposta correta aqui realmente é R$2.000. Eu já vou deixar lá na apostila de vocês já direitinho com a resposta correta, ok? Agora, a última questão do dia. A gente tem aí um eletrodoméstico que ganhou do vendedor com 5% de desconto sobre o preço da mercadoria. Após falar com o gerente, ele deu um novo desconto de 10% e pagou 1.710. Qual era o preço inicial da mercadoria? Então vamos fazer, sempre faz a historinha. Tem um capital, aí ele deu 5% de desconto e gerou um valor. Depois, ele ainda deu mais outro desconto de 10%, gerando um valor conhecido que é os 1.710. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ver o quantos por cento disso é do valor original. Então, se aqui era 100% e eu tirei 5%, então aqui é 95%. Agora eu preciso descobrir quanto é que é 10% de 95%. Então, 10% de 95%. Aqui cortou. A gente ficou com 95 sobre 1.000, que dá 9,5%. Ou seja, isso aqui é 9,5%. Então a gente tira 9,5% daqui, vai ficar 85,5%. Então, o que eu descobri? Que 1.710 é 85,5% do valor original. Então eu posso até fazer uma regra de 3 aqui. 1.710 corresponde a 85,5% e eu quero descobrir o valor original, que é 100%. Mais porcentagem maior o preço, então grandeza diretamente proporcional. Basta cruzar aqui que nem vocês aprenderam na escola. Então vai ficar 85,5x igual a 1.710 vezes 100. 1.710 vezes 100 dividido por 85,5 vai dar uma contalhada do caramba. E vai dar exatamente 2.000. Então a resposta correta aí é 2.000. Bom, gurizada, então a gente está chegando no final da nossa aula, tá? Vocês têm mais exercícios para fazer e a gente vai introduzir já um assunto bem complexo na semana que vem, que é funções, tá? Continuem o papiro. Eu vou deixar o meu e-mail ali no cabeçalho
Ali vocês podem clicar ali no autor e mandar um e-mail para mim, tá? Se vocês precisarem de algum contato, alguma coisa, vocês podem falar com o pessoal aí do CMPA, que provavelmente você já deve ter criado um grupo de WhatsApp aí. Certo? Forte abraço, força no papiro, não desistam, que é aquela coisa. É um grande esforço agora e uma eternidade de recompensa. Até semana que vem, gurizada.